Boa tarde, turma, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma explicação das aulas dessa semana, hoje com matemática, né, as páginas do livro que eu pedi para vocês fazerem. Se vocês olharem na rotina dessa semana, vocês vão ver as páginas que eu marquei, que é da 104 até a 108, ok? São 2 páginas de atividade, o restante são explicações, que eu vou explicar aqui para vocês no vídeo. Eu quero que vocês acompanhem a explicação antes de vocês fazerem as atividades, tá? Abre o livro, acompanha aqui o vídeo com as explicações da professora, para vocês conseguirem entender direitinho, tá ok? Então vamos lá. A gente vai começar agora com algumas atividades que envolvem subtração, né? Que é a famosa continha de menos que a gente está acostumado a fazer já em sala de aula, tá bom? Então eu vou explicar as 3 folhinhas e depois as atividades que vocês vão ter que fazer, tá bom? Então vamos lá. A gente vai ver primeiro a subtração sem troca, que é sem aquela parte que a gente precisa emprestar da casinha do lado para conseguir fazer a conta, tá? Essa é a subtração simples que vocês já estão acostumados a fazer, vocês já sabem fazer, né? Lembrando que a subtração quer dizer que a gente vai tirar um valor de um número, né? Por exemplo, se eu tenho 10 balas e dou 4 para um amigo meu, e vai sobrar 6. Eu estou fazendo uma subtração, uma conta de menos, né? Então vamos lá. Vamos considerar as situações a seguir. Primeira situação. Em uma sala de cinema há 48 poltronas. Dessas, 25 já foram ocupadas. Quantas poltronas ainda estão vazias? Então eu tenho uma situação em que eu estou no cinema, existem 48 poltronas e já estão ocupadas 25. E eu quero saber quantas ainda estão vazias, quantas sobraram vagas para poder vender mais ingressos do cinema. Então, nessa situação, nós também fazemos uma subtração para descobrir o que sobrou, né? O quantas ainda estão vazias, quantas faltam para encher a sala de cinema. Então, nós vamos pegar, para responder essa pergunta, tiramos 25 de 48, ou seja, efetuamos a subtração, 48 menos 25. Eu tenho um total de 48 e 25 que já estão ocupadas. Então, eu vou tirar os 25 das 48 que eu tenho e ver quanto sobra. Inicialmente, vamos realizar essa operação usando o material dourado. Então, lembrando que o quadradinho pequeno representa uma unidade e a barrinha representa uma dezena, que são 10. Acompanhe, olha lá. Representamos o número 48, que é a quantidade de cadeiras que tem na sala de cinema. Temos 48, 4 dezenas e 8 unidades. E tiramos 25 de 48. Nós vamos tirar 25 daqui. Tiramos 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, risquei 5. E tiramos 2 dezenas, 1, 2. Né? Tiramos 25, olha lá, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tirei 25. E o que sobrou, olha lá, restou 2 dezenas e 3 unidades. Então, sobrou 23. Olha aqui, ó, essas aqui que eu coloquei desse lado são as que sobraram aqui, ó, nessa conta que eu fiz. Agora, vamos usar o algoritmo. Colocamos lá 48 na casinha da dezena e da unidade, certinho. E vamos tirar 25, o 2 e o 5. Se eu tenho 8, tiro 5, sobraram 3. Se eu tenho 4, tiro 2, sobraram 2 dezenas. Então, o resultado foi 23, né? Ainda estão vazias 23 poltronas. Olha só, o resultado, a gente geralmente chama esse resultado de diferença ou resto,
né? Porque é o que sobrou do que a gente tinha, ok? Então, vamos lá, continuando para a página 105. Temos outra situação. Para ir a pé de casa até a escola, Mara anda 360 metros. Se ela já andou 120 metros, quantos metros ainda faltam para Mara chegar à escola? Eu quero saber quanto falta para ela chegar. Então, ela tem que andar um total de 360 metros da casa dela até chegar na escola. Só que ela já andou 120. Eu quero saber quanto que falta para ela chegar. Olha lá o que a gente fez nessa situação. Para saber quanto falta para 120 atingir 360, efetuamos a subtração. 360, que é o total que ela já andou, menos 120, que é... Não, desculpa. 360, que é o total que ela anda da casa dela até a escola, e tira 120, que é o que ela já andou. Observe a seguir como podemos representar esses números na reta numérica. O ponto A corresponde ao número 120 e o ponto B corresponde ao número 360. Então, ela tem que andar tudo isso aqui, ó, do zero, que é o ponto da casa dela, até chegar no 360, que é onde ela precisa chegar na escola. Ela já andou, olha só, até o 120. Falta isso tudo aqui para ela chegar no 360, que é a escola. A gente fez a reta numérica de 40 em 40, olha lá, 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360. Agora, vamos lá. Para saber quanto falta para a Mara chegar à escola, podemos verificar quanto temos que deslocar na reta numérica a partir do 120 para chegar no 360. Então, acompanhe. Ela está aqui no 120. Ainda falta tudo isso para ela chegar no 360. Então, se a gente for fazendo aqui, ó, 40, mais 40, mais 40, mais 40, mais 40, mais 40, até ela chegar aqui, ó, ela vai andando de 40 em 40 metros. Se a gente somar tudo isso daqui junto, vai dar 240 metros. Então, ó, 40, mais 40, 80, mais 40, 120, mais 40, 160, mais 40, 200, mais 40, 240. Então, ela tem 240 metros para andar. Imagina que ela está andando, olha lá, andou 40, andou mais 40 metros, andou mais 40, andou mais 40, mais 40 e mais 40 e chegou na escola. Então, se a gente for representar isso na continha, no algoritmo, vai ficar assim. 360, que é tudo que ela tem que andar, da casa até a escola, e eu vou tirar os 120 que ela já andou, para saber o quanto falta. Tirando 0, se eu tenho 0, tiro 0, fica com 0. Se eu tenho 6 dezenas, tiro 2, fico com 4. Se eu tenho 3 centenas e tiro 1, fico com 2. Então, ainda faltam 240 metros para ela chegar na escola. Tá? Vamos lá para a próxima página. Terceira situação. Lívia tem 564 reais e Gilberto tem 350. Quantos reais Lívia tem a mais que Gilberto? Se a gente for parar para olhar, olha, a Lívia tem 564 reais, o Gilberto 350. É lógico que o Gilberto tem menos que a Lívia, né? Ele tem bem menos dinheiro que ela. Eu quero saber quanto que ele tem menos. Quanto falta para o Gilberto conseguir chegar no mesmo valor que a Lívia tem? Para isso, a gente também faz uma subtração. Eu pego o 564 reais que a Lívia tem e tiro 350, que é o que o Gilberto tem. O que eu consegui descobrir vai ser a diferença entre eles, quanto falta o Gilberto ganhar para chegar no mesmo valor da Lívia. Então, colocando no algoritmo,
564, que é o que a Lívia tem, menos 350, que é o que o Gilberto tem. Eu vou conseguir descobrir quanto falta para ele, né, chegar no valor da Lívia, qual é a diferença de valor. E a gente vai fazer a conta. Tenho 4 unidades, tiro 0, vou ficar com 4. Eu tenho 6 dezenas, tiro 5, vou ficar com 1. Tenho 5 centenas, tiro 3, fico com 2. Certo? Então, o valor no final deu 214. É o que o Gilberto tem a menos que a Lívia. É a diferença de dinheiro entre eles. Certo? Então, 214. Lívia tem 214 reais a mais que o Gilberto. Então, vamos lá. Aqui embaixo eu quero que vocês contornem as cédulas e moedas que representam a quantia que Lívia tem a mais que o Gilberto. Esse valor aqui que a gente descobriu, 214. Quero que vocês circulem as notas e as moedas que vão dar 214 reais, tá? É só fazer a conta, olha lá, eu posso circular uma nota de 100, uma de 50, já deu 150, né? Mais uma de 50, deu 200, né? Eu quero 214, vai circulando para dar até dar 214 reais, tá? Agora vamos para as duas páginas de atividades que vocês têm que fazer, a página 207 e 208. Número 1. Um ônibus está indo de uma cidade A para uma cidade B. Para chegar até a cidade B, é necessário percorrer 56 quilômetros. O ônibus já percorreu 25 quilômetros. Quantos quilômetros faltam para o ônibus chegar à cidade B? Então, olha lá, o total da viagem são 56 quilômetros. O ônibus já andou 25. Eu quero saber o que falta para ele chegar na cidade que ele precisa. Então, para saber o que falta, lembra, nós realizamos uma subtração. Pegamos os 56 quilômetros, que é o total da viagem, tira o que ele já andou, tira o 25. Então, vai ficar 56 menos 25. Bom, achar o resultado, fazer a continha nesse quadrinho e colocar o resultado aqui, de quantos quilômetros faltam, tá? Número 2. Para a festa de aniversário de Luísa, a mãe dela fez 75 cupcakes. Se os convidados já comeram 44 cupcakes, quantos restaram? Então, de mesma coisa, eu quero saber quanto sobrou, quanto restou. Tenho 75, já comeram 44. Pego 75, tiro 44 numa subtração e vejo quantos sobraram, quantos cupcakes sobraram, fazendo a conta aqui e colocando o resultado aqui embaixo. 3. Observe a cena ao lado. Agora, crie um problema que possa ser resolvido com uma subtração. Anote a resposta no espaço abaixo. Então, olha só, eu tenho uma balança. Nessa balança eu tenho 2 caixas de tomate. Uma delas pesa 55 quilos, a outra eu não sei. Mas eu sei que o total das duas juntas está dando aqui 96 quilos. Eu quero saber quanto que tem essa caixa aqui, quanto pesa essa caixa. Então, vocês vão pensar numa perguntinha que a gente pode escrever aqui nesse espaço e que possa ser um probleminha nessa situação. O que a gente pode perguntar nesse problema? Olha lá, eu tenho 2 caixas de tomate. Uma delas, o total delas pesa 96 quilos. Sabendo que uma delas tem 55 quilos, quanto pesa a segunda caixa? Eu quero que vocês façam essa pergunta aqui. Escrevam essa pergunta, tá bom? Número 4. Observe a seguir as distâncias em quilômetros entre Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e algumas cidades mineiras. Então, olha só. Para chegar
De Belo Horizonte até Guaxupé, são 478 quilômetros. Para chegar até Cordisburgo, são 121 quilômetros que eu tenho que andar. Para chegar de Belo Horizonte até Cambuquira, são 314 quilômetros. De Belo Horizonte até São Francisco, são 268 quilômetros. De Belo Horizonte até São Tomé das Letras, são 337 quilômetros. Até Três Corações, 295 quilômetros. Até São Lourenço, são 382 quilômetros. Para chegar em Barbacena, são 173 quilômetros. Para chegar em Santa Bárbara, são 112 quilômetros. E para chegar em Pouso Alegre, são 385 quilômetros. Se a gente sair de Belo Horizonte e for para essas cidades aqui, são esses valores que a gente vai ter que andar de carro ou de ônibus para chegar nessas cidades. Então vamos às perguntas. De acordo com as informações acima, responda. Caio mora em Barbacena. Olha lá, Barbacena, tá aqui. E Luiz mora em Santa Bárbara, aqui. Qual deles mora mais longe de Belo Horizonte? Então, olha só, um mora em Barbacena e outro em Santa Bárbara. Para chegar de Belo Horizonte até Barbacena, precisa andar 173 quilômetros. Para chegar de Belo Horizonte até Santa Bárbara, que é onde o Luiz mora, eles têm que andar 112 quilômetros. Qual dos dois mora mais longe, mais distante de Belo Horizonte? O que mora em Barbacena, que é o Caio, ou é o que mora em Santa Bárbara? Vai responder aqui. Quantos quilômetros mais longe o Caio mora de Belo Horizonte do que o Luiz? Eu tenho que pegar esses dois valores aqui, ó, 173 e 112, e fazer uma conta de subtração aqui para saber qual é a diferença de quilômetros, né? Que o Caio precisa andar mais que o Luiz para chegar na cidade dele, se eles saírem lá de Belo Horizonte. Flávia morava em São Tomé das Letras e mudou-se para Cambuquira. Então, ó, ela morava aqui em São Tomé das Letras, que para chegar lá são 337 quilômetros. E mudou para Cambuquira. Cadê Cambuquira? Tá aqui, 314 quilômetros. Ela ficou mais perto ou mais longe de Belo Horizonte? Ó, antes ela estava a 337 quilômetros de Belo Horizonte. Agora ela está a 314. Ela está mais perto ou mais longe de Belo Horizonte? Quantos quilômetros mais perto ou mais longe ela está? Vai fazer a conta também das duas cidades, de São Tomé e de Cambuquira. Faz a conta de menos para descobrir qual é a diferença de quilômetros que ela precisa andar agora, tá? Espero que vocês tenham entendido e conseguido fazer as atividades. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, manda áudio perguntando que eu ajudo a responder. E depois eu quero fotos das páginas do livro para eu poder corrigir, tá bom? Não esqueçam disso. Bons estudos para vocês. Boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau.